Bem-vindos ao canal UltraCast, o canal da Ultra Popular para melhorar a sua vida. Nós, como empresa, temos como objetivo melhorar a vida das pessoas. E nada melhor do que um bate-papo super legal com pessoas incríveis aqui ao meu lado, para a gente falar de um assunto que tem tudo a ver comigo e com a Ana agora, né? Meu nome é Carolina Bresolim, sejam bem-vindos ao UltraCast. Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui, Carol, muito obrigada pelo convite. E esse assunto tem tudo a ver com a gente mesmo, de histórias diferentes, mas que o desfecho vai ser a realização de um sonho, né? E hoje, para falar sobre a nossa gestação, nós convidamos a doutora Heloísa, que é especialista em reprodução humana, é a minha obstetra. E, doutora, se apresenta um pouquinho aí para o pessoal. Tudo bem? Eu sou a doutora Heloísa, eu sou ginecologista, obstetra. A minha subespecialização é reprodução humana e infertilidade, né? Quando a gente fala sobre isso, já conversei bastante sobre isso com a Ana também. As pessoas ficam muito na dúvida, né? Quando a gente fala assim, especialização em reprodução humana. Sempre acham que vai só para um caminho, né? E mal sabem que um especialista em reprodução humana tem inúmeros caminhos para poder seguir. E como a gente vai conversar, né? Existem várias maneiras da gente alcançar esse sonho da maternidade, que eu acho que o objetivo final, né? Que é o mais importante para todo mundo. Bom, nessa temporada nós contamos com 4 episódios. O primeiro episódio é os caminhos para a maternidade, né? Muito além da gestação. E o objetivo é levar aí informação, conhecimento para as mamães, as tentantes, as já mamães, né? E eu acredito que assim como eu, a Ana passou por isso também, na fase do tentar, a gente quase não encontra informação sobre isso, né? Então é pouca informação que tem na internet e isso despertou o desejo tanto da Ana, que trouxe o projeto aí para nós, como nós que já queríamos iniciar nesse projeto também de levar conhecimento à população, e veio a casar. E aí, Ana, eu gostaria de saber como que foi a sua tentativa. Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu decidi que queria engravidar em 2023. Eu já era casado, falei que eu decidi porque meu marido já me pede filho desde quando a gente casou, ele queria que eu tivesse filho, né? E aí eu estava esperando o momento de eu ficar pronta, me preparar, e aí em março de 2023 eu tomei a decisão de tirei meu DIU, que eu usava DIU na época, tirei o DIU. E aí, como a maioria das mulheres talvez acha que ia ser fácil, que ia ser tranquilo, vou tirar o DIU. No primeiro mês eu até fiquei assim, gente, vou fazer tabelinha aqui, porque eu não quero ser no primeiro mês a iludida aqui, né? Achando que ia ser assim, fácil. Isso mesmo. Mas eu já tinha um diagnóstico de SOP, que é a Síndrome dos Ovários Policísticos, desde a minha adolescência. E aí, quando eu decidi tirar, né, o meu médico falou assim, talvez eu tivesse alguma dificuldade para engravidar e eu teria que fazer um tratamento, mas que a gente ia tentar por um período de forma normal, natural, né? E aí, assim, foram 7 meses, e aí eu voltei nele e falei assim, não, doutor, não tá funcionando, então vamos partir pro tratamento. O tratamento foi coisa básica, tomar um remedinho ali e tudo mais, e fazer acompanhamento com teste de ovulação em casa mesmo. E aí, 2 meses após esse tratamento com ele, eu consegui engravidar, que foi em dezembro de 2023, mas em janeiro de 2024 eu tive minha primeira peita. E foi um baque muito grande para nós, né? Tava Porque quantas semanas, Ana? tava de 8. 8 semanas. Tava 8, só que 8 assim, né? Marcadinho. Uhum. Só que ele não estava de acordo com as datas que eu estava, né, de gestação. Então ele estava correspondente ali, o tamanho e tudo, acho que umas 5 semanas. Tanto é que a gente não conseguiu nem ouvir o coraçãozinho. E aí nós perdemos o nosso bebê, nosso primeiro bebê em janeiro de 2024. Eu tive que fazer um procedimento. Eu tinha a opção de esperar em casa para sair de forma natural ou fazer um procedimento, mas eu queria encerrar logo o ciclo, sabe? Eu queria encerrar logo aquilo e já me preparar para tentar. Eu tinha muito claro na minha cabeça, eu não tive medo de tentar de novo. Então, eu já queria encerrar. E outra coisa que eu queria também era poder mandar ele para análise para ver se tinha alguma coisa errada, incompatibilidade minha com meu marido, alguma coisa que aconteceu, para que a gente pudesse evitar futuros problemas, né? Eu fiz um amil, que é uma... Muita gente conhece a curetagem, né? Só que o amil, ele é uma forma mais leve, né, doutora? Ele é uma sucção. A aspiração, a aspiração manual intrauterina, né? Que a gente faz como se fosse uma aspiração a vácuo,
que a curetagem é como se fosse uma raspagem, né? Então, Mais tem uma agressiva, manipulação né? muito maior ali de dentro do útero, aumenta o risco de você fazer sinéquias, né? Que você faz umas cicatrizes ali que pode prejudicar uma futura gestação. E o amil é bem menos invasivo, vamos dizer assim. A gente fez, a gente mandou para análise, nós descobrimos até que era um homem, né? Com a análise a gente conseguiu descobrir isso. E aí eu fiz todos os exames possíveis e impossíveis que tinham para trombofilia, que hoje em dia quase todo mundo tem trombofilia adquirida ou genética. Sim. E aí a gente fez toda uma investigação. Geralmente tem médicos, né, que esperam segunda, terceira perda para poder começar a investigação. E eu falei que eu não queria, eu falei que eu queria investigar nessa primeira, que eu não queria passar por isso de novo. E aí a gente fez toda a investigação e descobrimos algumas condições, questão da trombofilia, inclusive. E aí eu estava liberada para tentar novamente. Em maio de 2024, eu engravidei de novo, só que dessa vez foi uma gravidez ectópica, que é uma gravidez fora do útero. Então não era uma gravidez viável, não tinha como ser, porque ela não estava no lugar certo. E aí a gente teve uma notícia assim, porque eu fiquei sangrando vários dias, 15 dias seguidos após a minha menstruação. E aí fiz um teste por desencargo de consciência e deu positivo. Fui para emergência e constatou que era uma gravidez ectópica. Não precisei fazer cirurgia. Algumas mulheres às vezes descobrem tarde demais e tem que tirar a trompa, né? Graças a Deus eu descobri bem cedinho, a gente conseguiu tratar com medicamento mesmo, era um quimioterápico. Fiquei internada um dia só para tomar, mas foi bem tranquilo. E aí, de novo, tem mais algum exame para fazer? Fiz a tão temida esterossalpingografia, que geralmente todas as mulheres que têm ectópica têm que fazer, né, doutora? Tem, porque aí a gente precisa saber como que tá a outra tuba, né? A tuba que não foi agredida ali pela gestação ectópica, para a gente saber se elas estão funcionantes e permite uma gestação natural. E por que que acontece essa gestação ectópica? Qual que é a... O que é a gestação ectópica? Eu sempre costumo fazer um desenhozinho assim no consultório, né? A gente tem o endométrio, que é onde acontece a implantação, e a gente tem as tubas uterinas, né? Essas tubas uterinas é onde acontece como se fosse a passagem, o caminho, né? Que o espermatozoide sai, de lá ele vai lá no ovário, ele encontra o óvulo que foi liberado, forma ali, fecunda, forma embrião e ele tem que voltar pela tuba uterina para voltar para dentro do endométrio. Então, por inúmeras circunstâncias isso pode acontecer. Por algum tipo de inflamação, por alguma alteração mesmo do embrião, ele fica impactado ali naquela região da tuba uterina. Então, ele começa a crescer e se desenvolver ali, só que não é o local, né, o habitat que ele realmente deveria estar. Então, quando ele se acopla nesse local onde ele não deveria, aquilo gera um risco para a mulher, né? Inclusive um risco de vida para a mulher. Então, ele começa a crescer e aquilo ali não tem um espaço suficiente para o crescimento dele, pode acontecer uma ruptura, hemorragia, e na maioria dos casos, a mulher ela perde até a tuba, né? Porque ele começa a crescer tanto que não é tempo suficiente, igual aconteceu com a Ana, Para tomar o medicamento. para tomar o medicamento, porque para tomar o medicamento tem vários critérios que tem que estar dentro daquele parâmetro, assim, e é bem exigente para você poder utilizar, sabe, essa medicação. O embriãozinho, ele tem que estar em Certo tanto, tamanho. exatamente, o tamanho, o beta-HCG tem que estar abaixo de um nível, então, assim, a gente tem várias exigências para poder utilizar isso. E aí, tirando uma trompa, diminui 50% de chance de engravidar novamente, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu só com o medicamento. E aí fizemos mais alguns exames, esse da esterossalpingografia, que ele é temido porque é um exame doloroso. 3 vezes. Sério? Uma aqui e 2 em São Paulo. Meu Deus. E aí nós tivemos que fazer e beleza, tá liberado de novo para tentar. Só que eu já sabia qual era o meu problema, eu já sabia que sozinho eu não ia conseguir. E aí, em outubro, a gente já estava procurando especialista fora, porque a gente não encontrou ninguém assim, que a gente, sabe, que conectar, Sim. que E tem que ter essa conexão, né? assim, de confiar na pessoa que vai dar Sim. certo. A gente não tinha encontrado aqui em Palmas, então a gente estava buscando já profissionais fora daqui para poder fazer algum tipo de tratamento ou algum outro procedimento que eu não tinha feito ainda, enfim. E aí, em outubro, uma amiga me apresentou a doutora Heloísa, eu falei assim, vai ser minha última cartada, vamos lá.
Aí eu lembro que a gente Tudo ou nada, hein, doutora? a gente, responsabilidade. A gente tava em viagem, e aí era num domingo à noite, eu trocando mensagem com ela. Ela me manda seus exames, aí mandando, doutora, já fiz isso. Aí ela falando, não sei o quê. E no outro dia, na segunda-feira, eu já ia chegar em Palmas, e a gente marcou na segunda-feira. Eu fui no consultório dela, fiz ultrassom. Expliquei, já cheguei pra ela e já falei o que que era meu problema, porque eu já sou quase formada em medicina, do tanto que eu pesquisei. A gente pesquisa muito, né? A gente pesquisa pra entender, porque parece que é tipo um É, tolo também, é. buscar, enfim. E aí eu já sabia qual era o meu problema, já chegou mastigado, né, doutora? Já, Eu cheguei, ela já chegou me dando o diagnóstico. Prazer, tudo bem? meu problema é esse aqui, resolve, tá? E aí eu sempre soube que meu problema é a ovulação por causa da SOP, que tem ciclos irregulares, tem mulher que nem menstrua, que nem ovula no mês, enfim. Só que eu já sabia que meu problema era esse. Eu falei pra ela. E o que mais me conectou com ela foi porque ela falou assim: Ana, a gente tem um monte de opções que dá pra gente fazer, coisas que nenhum outro médico tinha me falado. A gente tem muita coisa pra fazer, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, a gente pode fazer isso. Tem injeção pra isso, tem medicamento pra isso. Hoje em dia a gente pode fazer o acompanhamento da ovulação pro ultrassom, coisa que eu também nunca tinha feito. Então ela me deu um leque de opções. Eu falei assim: não, vai dar certo. E aí, com 2 meses de tratamento só, a gente Que legal. conseguiu nosso positivo, graças a Que Deus. bênção. E estamos aí de quantas semanas? Nós estamos de 18, E é a Aurora. Aurora, gente. E a sua história, Carol, é parecida o desfecho, mas é totalmente... O Igual, só que caminho foi... diferente. Igual, só que diferente. O caminho foi totalmente diferente, né? Os caminhos foram outros, né? Então, nós começamos há 3 anos atrás a tentativa, fomos para consulta, e eu acho muito importante até, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutora, porque antes da gente começar a tentar, a gente primeiro foi no obstetra para ver se estava tudo certo, e se você puder falar da importância disso para as mulheres que estão aí começando na tentativa, né? Sim. É Legal, importante profissional, né? procurar e fazer esses exames Muito. pré-gestação mesmo? Eu diria que é fundamental, sabe? Assim, abordar esses assuntos sobre fertilidade não deveria ser só uma consulta em um especialista de infertilidade, né? De reprodução humana. Deveria ser todos os ginecologistas, né? De formação geral, deveria falar para a mulher sobre essa importância, né? Da mulher avaliar a sua fertilidade, avaliar a fecundidade, para ela ter todos os exames em dia, para ela ter todos aquele rastreio mesmo, né, de vitaminas, de suplementações, tudo está muito alinhado para o período, porque assim, igual a gente estava comentando, né, eu falo muito isso para as pacientes no consultório, a gente passa uma vida evitando, né? Aí, quando a gente deseja engravidar, fala assim, agora eu quero, tem que ser para ontem, né? Exato. Não importa o que esteja acontecendo na nossa vida, a gente pode estar, sei lá, acima do peso, as vitaminas todas descompensadas, mas aquilo vira uma coisa assim que não tem que ser para outro momento. Então, eu acho muito importante também, nas consultas, alinhar expectativas com a paciente, sabe? Que é muito importante. E a consulta pré-concepcional, que a gente chama, ela serve exatamente para isso, né? Inclusive para você conseguir engravidar e mais, para você engravidar de uma maneira saudável, né? Para diminuir a quantidade de riscos obstétricos durante o período gestacional, que isso é o mais importante, né? Assim, é mãe e bebê bem, que eu acho que é o mais importante. Então, a consulta pré-concepcional serve exatamente para isso, né? Para a gente avaliar a sua reserva ovariana, para a gente comentar com a paciente, assim, o tempo de espera ou não espera que aquela paciente tem, porque às vezes a paciente chega na consulta e fala assim, eu tô vindo aqui, mas assim, só para ver, porque a minha vontade mesmo é daqui uns 5 anos. E aí você olha, a paciente tem uma baixa reserva ovariana, né? Algum problema ali que pode impactar na fertilidade dela. E aí é nossa obrigação conversar com ela e orientar para ela, né? Falar assim, olha, não é bem assim. Eu acho que se você quiser, então a gente vai ter que pensar em outras alternativas, congelamento de óvulos, né? Alguma outra opção para poder te dar essa liberdade e você ter essa autonomia de escolha, que isso é o mais importante também. Legal. Bom, então a minha história começou assim. A gente foi investigar para ver se estava tudo certo, se a gente precisava repor vitaminas, se o meu corpo estava bem para receber. Isso a gente começou com 31 anos, eu tinha 31 anos.
E tudo certo, fizemos todo o levantamento, tudo ok, só namora como não querendo engravidar, né, que foi a dica do meu médico. Falou, olha, namora não querendo engravidar, namora com prazer, com vontade, né? Tira isso da sua cabeça que vai ser mais fácil. A gente tentou durante 8 meses, mais ou menos, não conseguimos. Depois desses 8 meses, voltei. Aí a gente fez toda uma bateria nova de exames, com alguns exames mais específicos, e não achava nada. Aí fomos para tão famosa e temida Isto não sei o que lá. Salpingografia. Aí fizemos aqui em Palmas, depois eu fui para fora, tive a oportunidade de fazer em São Paulo também, numa das melhores clínicas de lá, e não encontrávamos nada. A única coisa que eu tinha era uma baixa reserva ovariana, mas o que não é impeditivo, né, doutora? Não. A baixa reserva, ela fala muito mais sobre a fertilidade do que sobre a fecundidade, né? Existe essa diferença, assim. A fertilidade fala sobre a nossa reserva, né? Uhum. Ali reserva fértil, que a gente diz. Agora, a fecundidade fala sobre a capacidade de você engravidar a cada mês, né? Então, se a mulher menstrua, a mulher ovula, mesmo tendo uma baixa reserva ovariana, teoricamente, ela tem capacidade de engravidar naturalmente, sim. E aí, um ponto que eu acho muito importante, até quem está nos assistindo saber, é porque não é só a mulher que passa por esse processo, né? O marido, o parceiro, passa por um processo também rigoroso de vários exames, né? E o Augusto fez vários exames para a gente identificar se não havia, então, problema nele também, né? Constatamos que nada tinha em nenhum dos dois, e aí fomos para a nossa primeira tentativa de FIV. E aí a gente começa a pesquisar, porque a gente quer saber, e você falou muito sobre buscar informação, e eu acredito que é um consolo para a gente buscar informação, porque não tem com quem a gente falar. Eu acho que é uma dor de todas as tentantes. Muito solitária, né? Porque às vezes a sua amiga, a sua colega já está em outra fase, já tem filhos, as pessoas ao seu redor, a sua família não querem falar sobre isso, não dão importância para isso, ou fica naquela cobrança, quando que vai vir, né? E meu sobrinho, meu neto, né? Mas não querem aprofundar do assunto, e é um assunto que dói, né? Machuca a gente, né? Porque você começa a ver todo mundo conseguindo, e por incrível que pareça, pessoas que não queriam engravidar, engravidam, e daí ainda fala para você, nem queria agora, daí você, não sei se você sentiu isso, Aconteceu comigo, eu tava já nas tentativas no primeiro ano, e a minha melhor amiga engravidou, e ela não queria engravidar. Eu falei, gente, não é possível. Desse jeito. E é um sentimento, eu falo que foi uma das coisas que eu aprendi, assim, e daí vem aqui uma conexão com Deus, que eu acredito ser importante a gente falar também sobre isso, porque nesses momentos que várias pessoas ao meu redor conseguiam, e eu não tenho problema nenhum, tá tudo certo, é só tentar, é só fazer, meu psicológico estava muito bom, do meu marido também, a gente estava bem, não estava bitolado com aquilo, mas quando uma pessoa falava, eu consegui, o sentimento era horrível para mim. Porque era um sentimento de que eu não queria sentir inveja da pessoa. A gente fica feliz pela pessoa e triste por nós. Exatamente. É um sentimento horrível, assim, que eu me conectei tanto com Deus, eu falo, que me aproximou tanto dele, porque eu falava, Senhor, eu quero tanto sentir essa felicidade também, mas eu não quero invejar essa felicidade. Então, me ajuda a percorrer e entender esse sentimento, né? E, enfim, daí a primeira fertilização não deu certo, aí fomos para a segunda, aí eu fui para fora, fiz fora daqui, e fomos para a segunda, o doutor Rodopiano, querido, amado, beijo, que uns dias eu levo o Luiz Miguel aí para o senhor conhecer. Fizemos um tratamento totalmente diferente da primeira, e isso ao longo de 3 anos, né, resumidamente em 3 anos. Da primeira fertilização para a segunda, a gente esperou 1 ano. E tudo deu certo, tudo se encaixou, e quando você fala de criar conexão com o médico, e aí é muito interessante, porque eu fui um dia em e daí no outro dia no Dr. Rodopiano. E eu saí e falei, Senhor, dai-me a luz, né? Faz eu sentir no coração quem vai ter que ser o cara que vai me ajudar com isso, né? E foi muito engraçado que ele falou uma coisa para mim que eu acredito que para as mulheres tentantes é muito importante ouvir, que ele falou assim, minha filha, tranquiliza seu coração,
eu vou plantar a semente, você vai cuidar da sementinha, mas quem vai determinar o crescimento dela é Deus. Quando ele falou isso, eu parei e falei, é ele. O Augusto olhou para mim também e falou, é ele mesmo. E aí a gente entregou nas mãos dele, de Deus, né? E tudo deu certo. Então, aí começamos o processo da fertilização, que é uma trajetória que eu acredito que no começo, para você que teve perda também, é muito difícil, porque a gente fica inseguro, a gente tem medo, né? Então tem lá, fez, implantou, primeiro faz a coleta, é um processo doloroso, é um monte de medicação, né? Aí depois a gente implanta, depois da implantação, tantos dias tem que fazer o primeiro beta-HCG, depois de outros tantos dias, o segundo beta-HCG, e aqueles dias não passam, e eu tentava ocupar minha mente com trabalho, com qualquer outra coisa que não fosse aquilo, né? E graças a Deus deu tudo certo, a gente colocou 2 óvulos, o corpo absorveu, o outro está aqui, estamos de 21 semanas, o Luiz Miguel está vindo aí para alegrar a nossa vida. Essa é a nossa história, né? Olha, falando em FIV, é uma dúvida que surgiu quando a gente estava conversando ali. Qual que é a diferença de fertilização e inseminação, doutora? Quando a gente fala de tratamentos de reprodução humana, é importante a gente estratificar eles, né? Existem os tratamentos de baixa complexidade, que a gente chama, e os tratamentos de alta complexidade. Os tratamentos de baixa complexidade são os que a gente chama de namoro programado, né? Que a mulher ela pode engravidar em casa. E tem a inseminação intrauterina. O que que é a inseminação intrauterina? A gente usa medicações em baixíssimas doses na mulher, ou até mesmo não utiliza nenhum tipo de medicação, você só vai acompanhando o ciclo natural dela mesmo, e quando ela está ali perto do período periovulatório, a gente vai num centro especializado mesmo de reprodução humana, onde tem embriologistas equipados, e aí a gente colhe o sêmen. Geralmente a gente faz isso muito em homens que têm um fator masculino ali leve a moderado, né? Que aí a gente consegue fazer uma limpezinha do sêmen, e aí eles centrifugam, deixa ele bem limpinho com os melhores espermatozoides, vamos dizer assim. E quando tá ali no período que a gente sabe que tá perto da mulher ovular, a gente só abrevia o caminho, né? A gente injeta o material no canal da mulher mesmo. É como se fosse uma injeção mesmo. A gente joga o material espermático ali no canal da mulher e aí espera a natureza agir, né? E é mais ou menos isso que acontece a inseminação. A fertilização já é um tratamento de alta complexidade, que envolve diretamente o laboratório de embriologia, né? Que a gente utiliza medicações em altas doses na mulher, a gente tem toda uma programação, a mulher passa sob uma anestesia, as coletas, né? Você faz uma aspiração de óvulo por óvulo, de folículo por folículo, para poder coletar os óvulos. A partir do momento que você tem aqueles óvulos, aí o marido está ali no mesmo momento fazendo uma coleta, né, do material seminal via ejaculação ou outro tipo de procedimento, caso ele não tenha pela ejaculação, existem outros procedimentos invasivos no homem também, né? Que é interessante a gente falar. Não. Que às vezes a gente acha que só existe uma forma para o homem, mas não, né? A gente tem outros procedimentos que a gente consegue pegar espermatozoide. E aí o embriologista, ele faz a junção, né? Hoje o que a gente mais utiliza é o que chamam de ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Então a gente pega o óvulo, ele analisa ali qual que é o melhor espermatozoide e injeta diretamente esse óvulo no espermatozoide para a formação do embrião. E aí, nesse período, a gente ainda tem uma longa espera, né? Sim. Que são aqueles 5 fatídicos dias. Nossa, dia que você olha o e-mail de meia em meia hora. Porque aí a gente tem o dia da fecundação, né? Que é o primeiro dia, o D1. Então, a gente fala tudo em D. Aí tem o D3, que é quando é a formação da mórula, né? Que é a divisão celular do embrião. E o D5, que é o dia mais especial, assim, da mulher, né? Que é quando o embrião, que ele tem um nomezinho que chama blastocisto, que se fosse uma gestação natural, seria em formato de blastocisto que ele entraria dentro do nosso útero, né? Implantaria no endométrio, que implanta é o blastocisto, que é pela divisão celular mesmo. Então, a diferença é essa, assim, é a complexidade mesmo do tratamento, né? A inseminação, a gente só abrevia o caminho, vamos dizer assim,
E a fertilização já é bem mais complexo, né? Envolve todo um laboratório de embriologia, análise embrionária, divisão celular. Então, é muito mais complexo mesmo, assim. São para casos que são mais difíceis mesmo e que, com certeza, com uma inseminação, a taxa de sucesso da inseminação é quase a mesma de você engravidar em casa. E a fertilização depende muito aí de vários fatores, né? Mas vamos falar mais ou menos aí uns 60%, né? Até como exemplo que você citou, muita gente também acha assim, vou ali fazer uma fertilização, né, e vou engravidar, tá tudo certo, tudo ótimo. Não é 100%. E a gente precisa alinhar as expectativas, né? Eu falo que todos os tipos de tratamentos, assim, é uma linha muito tênue, sabe? Do tratamento de reprodução humana. A mulher, ela vai da expectativa à frustração em 3 segundos, assim. Exato. É uma coisa e que a gente tem que estar muito alinhado com a paciente, sabe? E isso é importante que você falou, assim, você encontrar alguém que não se conecte só pela competência, sabe? Que se alinhe, assim, com seus propósitos, né? Se alinhe com o que você realmente deseja, assim, de coração mesmo, e não só a competência técnica, né? Isso é muito importante, assim. E é sobre isso, assim, o ponto que eu queria falar é para as mulheres que vão para o caminho da fertilização, se eu pudesse dar uma dica, né, de ouro, antes de começar o processo, cuidar da mente. Sim. Porque é um processo doloroso, de muitas esperas, de muitas etapas, aonde você injeta 1 milhão de hormônios, né, doutora? Sim, sim. É muito hormônio. Graças a Deus, meu marido não sentiu, eu não matei ele, né? Tá aí vivo Para contar a história. Mas eu vejo que mulheres já passaram por esse processo e ao fim de a primeira ou segunda tentativa da FIV, acabam aí o relacionamento se desfazendo porque não há o psicológico fortalecido para É muito mais isso. comum do que a gente imagina, sabe? Um sonho que acaba assim, se dividindo, né? Que aquilo ali gira em torno de uma frustração tão grande, desalinha tanto um casal, que o que era para ser um sonho acaba virando uma grande frustração e se coloca tudo a perder, assim, Tudo a né? perder. É. Então, para as mulheres que estão tentando aí pelo caminho da fertilização, da inseminação, seja qual for o caminho, né? Eu acho que nós temos diferentes tipos de maternidades, né? Depois que a gente foi estudar, a gente viu que tem pessoas que doam óvulos, Sim. tem doadores de Sim. espermas. Falo, gente, olha quanta humanidade, né? Humanização que tem É. também nesse processo, né? Mas cuidar do seu psicológico, conversar muito com o parceiro, ter a liberdade para conversar com o seu médico, tirar suas dúvidas, alinhar as expectativas, como a doutora disse, porque realmente a primeira vez frustra, daí você fica com medo, né? Porque a sensação que a gente tem não, já que eu não consegui natural, deixa eu ali fazer tudo que vai bonitinho, dar certo. vai dar tudo certo, é só eu pagar, Uhum. né? A minha cabeça foi essa na primeira tentativa, e daí veio Deus com um balde de água fria e falou, não, minha filha, não é assim Não não. é bem assim. Não é assim desse jeito, É. né? Então, é importante a gente cuidar da mente realmente, porque é um processo que mexe com muito, muito, muito hormônio mesmo, né, doutora? Muito. Ana, não, doutora, falando um pouquinho da fertilização ainda. Eu fui 2 tentativas e a gente conseguiu a dádiva, a bênção aí e o Luiz Miguel tá por vir. Mas até quando tentar? Uma mulher que está nesse processo de FIV, o que a medicina fala? Quantas vezes, né, tentar? Ou não existe isso? Não, na verdade, assim, a gente não tem limite de tentativas, né? Falando da parte médica, né, assim, então, assim, a gente tem que saber até que ponto também, em todos os sentidos, né, psicologicamente, financeiramente, esse casal está preparado para passar por esse processo, porque é um processo difícil, né, psicologicamente falando e financeiramente também falando, né, mas, assim, da parte do corpo mesmo, não existe quantidade de tentativas, né, tem mulheres aí que passam por 10, 15 processos de fertilização para poder fazer, principalmente em casos de baixa reserva ovariana, né? Faz um banco de óvulos, um banco de embriões, que a gente chama assim, para ter uma quantidade, porque a gente sabe que a primeira,
por exemplo, você falou que você colocou 2 embriões e só um evoluiu, né? Então a gente também acha, tenho 4 embriões congelados, então tenho ali, vou ter 4 gestações. Não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que a gente precisa ter uma quantidade ali um pouquinho maior de segurança para fazer as tentativas e a mulher poder ficar tranquila e ter seu positivo. Então, não tem, de forma da medicina, da parte da medicina, não tem quantidade de tentativas, não. Certo. E existe, no dia a dia, nas suas consultas, assim, é identificável, mulheres que não têm problema nenhum e que de fato é só psicológico? Vocês conseguem? Na verdade, assim, existe um termo que hoje ele é muito discutível, que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, ISCA, né? Provavelmente você deve ter ouvido Sim. esse termo em todo esse processo, assim, que você investiga a mulher de cima a baixo, investiga o marido de cima a baixo e não encontram absolutamente nada ali que possa impedir uma gestação, né? Então, a gente chama isso de infertilidade sem causa aparente. Depois de um determinado tempo de tentativas naturais não conseguir, teoricamente, mulheres ali até os 35 anos de idade, 80% das mulheres que não têm nenhum tipo de doença pré-existente, alguma comorbidade, 80% dessas mulheres engravidam nesse primeiro ano de tentativa. Por isso que existe essa história, né? Vai para casa tentar 1 ano e se não conseguir, volta. Eu acho um absurdo, né? Porque assim, imagina você largar a Deus dará aí uma mulher por 1 ano e falar assim, se nada acontecer, volta. A gente tem que tomar muito cuidado até da parte emocional dessa mulher, né? Porque imagina o que está passando na cabeça dessa mulher, né? Todo mês É, fazendo teste teste ali. Ai, de gravidez. No começo eu ficava com ele, não quero, já pensou se bem no primeiro, no segundo mês, aí no 4º mês eu comecei. Será que tá alguma coisa errada comigo? Porque tô fazendo tudo e não tá dando certo, então deve ter alguma coisa. Aí no 5º, não sei, você vai colocando a responsabilidade em cima de você, perguntando se você tem alguma coisa errada, por que não tá acontecendo, entendeu? Então a questão do psicológico então o psicológico, assim, ele tem que estar muito bem alinhado, sabe? Eu falo muito para as pacientes, assim, poucas pacientes de cara entram no meu consultório e eu indico uma FIV, sabe? Porque eu acho que a paciente, ela tem que entender o processo, sabe? Ela tem que, no mínimo ali, entender o seu corpo, entender o processo, ver como que as coisas funcionam, para depois a gente começar a conversar e alinhar sobre uma fertilização in vitro, porque tem pacientes assim que você olha, você fala, olha, é um caso difícil, talvez uma FIV, né, dê certo. Mas eu falo para as pacientes, eu falei para Ana, eu falei, eu não sou Deus, sabe? Então, assim, eu sei lá, às vezes eu indico de cara uma FIV para uma paciente dessa, a paciente engravida naturalmente e vai falar assim, tá vendo? Né? Então, a gente precisa muito alinhar o psicológico com essa paciente. Nas consultas, eu faço muito isso com elas. Primeiro, assim, acalmar, acolher, sabe? Igual eu fiz com a Ana. A Ana chegou para mim, nossa senhora, ela tinha tanto exame, Tinha que feito. misericórdia. Eu falava, e isso já fiz. E isso já fiz. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com ela? Suplementação, já fiz. Toda semana. Toda semana Blá, injetava. blá, blá. Toda semana injetava disso, daquilo outro. Próxima. E eu acho que da parte da Ana, inclusive, assim, foi uma parte muito de psicológico mesmo, né? De emocional e acolhimento, assim. Porque eu via da Ana, mesmo casada, nossa, o Cleitinho super gente boa, assim, e é um caminho solitário, sabe? Sim. Porque, assim, às vezes vem muita coisa na nossa cabeça, assim, da mulher, que por mais, assim, que você ame seu parceiro, você fala, não sei se eu devo, né? Verbalizar isso, compartilhar isso, falar em voz alta, né? Algumas coisas que eu estou pensando. Então, assim, tinha muita coisa que eu acho que as pacientes compartilham muito comigo também e que elas não têm coragem de compartilhar com o marido, sabe? Assim, divisão de emoções mesmo, que às vezes ela quer se manter forte ali, mostrar que tá tudo bem, mas na verdade tem alguma coisa ali, sabe? Corroendo ela por dentro. Então, por exemplo, da Ana, primeiro mês de tentativa dela, nossa, eu vi a Ana mais que eu vi meu marido, eu tenho certeza. Eu ia 2, 3 vezes por semana no consultório fazer o controle da ovulação. Controle da ovulação, assim, a gente fez um controle ferrenho. E aí eu falei, não, vamos para o próximo passo, né? Aí a gente evoluiu uma casinha e graças a Deus. E assim, foi questão mais de ajuste também, porque que eu. Todo mundo que vem pra mim fala assim, que eu tô com um problema. Eu falei, vai na doutora Heloísa. Por quê? Porque é um especialista, eu gastei dinheiro.
Eu gastei tempo indo em vários outros médicos que claro que nas melhores das intenções, acho, né, passava uma coisa ou outra, mas não era tão completo como ela. Não no quesito, um quesito profissional mesmo, falando assim. A gente fez exames sequenciados, coisa que ninguém me fala. Por exemplo, a gente descobriu insuficiência lútea, tinha que usar a progesterona. Então, nenhum outro médico pediu, fala, você faz progesterona agora, você faz o exame da progesterona agora, daqui tantos dias você vai repetir, daqui tantos dias você vai repetir, que a gente vai ver se ele tá no nível adequado. Ninguém me pediu isso. Então, com insuficiência lútea, o bebê não ia implantar. Como é que tá o endométrio? Eu nunca nem ouvi falar de espessura de endométrio, de tamanho, não sei o quê. E a gente vai... Então, assim, são detalhes, uma questão de ajustes mesmo, de um olhar de especialista. De cuidado, que faz toda a diferença. Vem que nunca tinha ouvido falar de controle de ovulação, de que eu dava para ir no médico 2, 3 vezes na semana para ver se rompeu, se não rompeu, se tá crescendo certo, se tá. Eu nunca tinha ouvido falar, então assim, eu perdi tempo e eu perdi dinheiro também, porque as consultas não são baratas. Com outros médicos, sendo que a gente tem um especialista que já vai no ponto certo, que já bate o olho. Por isso que alguém fala assim, não tá dando certo, já fui em tal médico, assim, você já foi na doutora Heloísa? Que eu não tenho, a responsabilidade dela é grande. A responsabilidade, assim, olha, vai lá que ela vai dar certo, mas tem dado certo. Quantos pacientes, minhas seguidoras, foram para a doutora Heloísa e tem resultados, mandam mensagens, ou que engravidaram, ou que se sentiram acolhidas, ou enfim. De fato, é bem isso que vocês falaram. Eu acho que o médico, né, nessa parte, né, o obstetra ali, quem vai te acompanhar nesse período de tentar, não basta ter só experiência, né? Ele tem que ter o acolhimento, ele tem que ter empatia, ele tem que te ouvir, ele tem que entender as suas necessidades, né? Igual a gente falando de psicológico, assim, vou expor a Ana. na tentativa dela, né, no segundo mês, assim, era bem final de ano, sabe? E aí, no anterior, a gente fazia essas dosagens de progesterona, assim, bem seriadas, sei lá, a cada 3, 4 dias, que a gente tinha que justificar para o plano de saúde por que a gente estava fazendo tanto exame de progesterona, né? E aí, a gente conversando, e aí, Ana, vai viajar, não sei o que, ela, não. Vou ficar aqui porque essa é a minha meta, é engravidar, não programei nada, não sei o quê. A gente não tinha comprado, porque a gente, assim, a gente programa as viagens do ano e ia comprando. Meu aplicativozinho da Azul era cheio de viagem. E aí, no final do ano, eu falei assim, não, a gente tá em tratamento, não vamos comprar, porque vai que eu falei, gravidez de risco, sei lá, tudo pode acontecer. Eu falei, não, essa é a nossa preocupação. Ana, vai, faz alguma coisa, não sei o quê. Aí, do nada, ela chegou no consultório, pensei. Vamos de carro, vamos pra praia, vamos pra Jeri, não sei o quê. Aí ela pegou e, de última hora, assim, acho que uma semana ela decidiu, sabe? Do destino, tudo, assim. E aí ela virou e falou assim, e aí ela virou pra mim e falou assim, e aí, como é que eu faço com as minhas dosagens de hormônios, né? Falei, você não faz nada. Eu não quero que você colha nada. Falei, a gente vai deixar uma dosagem X aí, né? Levei pra lá. Que eu me sinto confortável. E eu quero que você esqueça disso, entendeu? Curta. Ai, mas eu posso tomar alguma coisinha? Pode, não tá grávida, né? Falei, Sim. Pode tomar. Vai curtir, vai namorar, vai fazer as coisas por prazer mesmo, sabe? Chegava, época que ela chegava e falava, ai, tô cansada, fala que eu vulei, pelo amor de Deus. Meu Deus, pelo amor de Deus, fala que esse folículo rompeu. E aí eu falei, eu quero que você curta, assim, sabe? E aí até quando deu o positivo dela, assim, nossa, eu nunca me esqueço, eu tava na praia. Eu fui pra praia, pra Jeri, né? A gente decidiu, em uma semana a gente fomos de carro, e aí eu fazendo tudo que não podia, enchi a cara, bebi, no Réveillon. Aqueles tobogãs, vocês já viram na internet? Aqueles tobogãs enormes que caem na água. Eu falei, a Aurora lá dentro já sacudindo todinha, a menina. E eu lá, curtindo a vida. Eu falei, vai curtir. Falei, esquece. Esquece, se nada der certo, ó. Menstruação de janeiro, tamo aí. Pronto. E aí eu na praia também, assim, nossa, foi literalmente o primeiro xixi do dia, assim. Acho que era umas 7 e pouco da manhã. Aí ela já me manda mensagem pra dar a notícia, sabe? Então, você vê como que, né,
não é pra gente falar para as pacientes, ai, relaxa que você engravida, que Nossa, o que eu mais ouvi era né? assim, uou. Assim, Gente, ouve muito isso. não, isso, né, não faz o menor sentido, assim. Só quem tá tentando sabe a dor que é ouvir esse, ai, relaxa que você vai engravidar. Na hora certa. Ai, o tal da hora certa, eu queria matar quem me falava isso pra mim. Deus. No tempo de Deus, eu sou uma pessoa da igreja, eu tenho minha fé, mas quando eu vi, ó, no tempo de Deus, eu falei, conversava sério com Deus e falava, Deus, vem cá. Vamos configurar nosso relógio junto. O meu e o seu tá desalinhado, tem alguma coisa. Mas essa parte da tentativa, aí vem até uma pressão até mesmo para os homens, né, doutora? Porque a mulher tá ali, a carinha feliz sem carinha, carinha feliz sem carinha. Hoje é o dia, né? E essa questão, assim, de hoje é o dia, deu a carinha feliz lá no, para quem não sabe o que a gente está falando, é os testes de ovulações que a gente faz em casa ali, e dá uma carinha feliz, hoje é o dia, tô ovulando, e é agora, essa é a hora, né? Realmente é isso? É D mais 1, D menos 1, mais 3, ou é aquele dia? Até mesmo para o parceiro entender isso. Só para vocês entenderem, assim, o que é esse teste, né? O teste da ovulação. Existe um hormônio, o LH, né? Hormônio luteinizante. Esse hormônio, ele primeiro faz um pico para poder subir o pico do outro hormônio estradiol, que é o que produz o óvulo, né? Então, esse LH, ele mostra pra gente que a gente tem um pico ali, porque tem um folículo que vai romper mais ou menos nas próximas 48 horas. Do contrário do que a maioria acha, o período ideal para engravidar não é o período que você ovula. São os 2 dias que antecedem a ovulação. Então, ali é justamente nesse pico aí da carinha feliz que a gente chama, né? Então, o que eu sugiro para as pacientes? Faz o teste de ovulação. Eu prefiro que a paciente comece até um pouco antes de pegar ali a transição do negativo para o positivo, né? Para a gente pegar exatamente no período desse pico, namorar naquele dia e nos 2 dias subsequentes. São 3 dias, né? Teoricamente, ali de namoro. Então, é mais ou menos isso que a gente orienta para as pacientes. Então, é no dia da carinha feliz e nos 2 dias subsequentes. O dia da ovulação, propriamente dita, todo o processo, ele dura mais ou menos 4 horas. E a gente não consegue saber exatamente ali, né? Ó, é agora que tá rompendo. Vai romper, vai romper. Quando a gente sente a cólica, é porque houve uma ruptura e caiu líquido na cavidade, né? Então, o líquido é irritativo e você sente aquela cólica, que é a dor do meio, que todo mundo fala. É o líquido que já caiu ali. Então, a gente precisa, o período ideal mesmo é o período pré-ovulatório, e não da ovulação do dia que aconteceu a ruptura do folículo mesmo. Um outro assunto que a gente você já começou a conversar, mas eu acho que é válido a gente falar, que é a questão do nosso corpo é um relógio, né? Um cronômetrozinho. E aí, às vezes, conversando com amigas, enfim, eu vejo muitas falando assim, eu vou esperar mais não sei quantos anos. E aí tá passando o tempo, tá contando, né? Eu até brinco assim, falo que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje e a estabilidade, claro, que financeira, casamento e tudo, eu teria começado a tentar antes. E o que a senhora me diz aí para essas mulheres que querem esperar? Quais são as alternativas? Às vezes elas não estão prontas, às vezes não achou parceiro também, né? Eu acho que em todos os sentidos, assim, os nossos óvulos, eles não são capazes de acompanhar, né, todo esse processo da mulher, assim, processo pessoal mesmo e a idade, né? A gente sabe que a mulher, ela tá envelhecendo mais tarde, mas os nossos folículos não estão conseguindo acompanhar isso. E muitas mulheres hoje estão ganhando espaço no mercado de trabalho, né? Então, assim, elas estão querendo conquistar o espaço delas, né? Se agregar na carreira e crescer profissionalmente. Então, a gente sempre vai deixando ali de lado a parte da maternidade. Muitas pacientes, até para poder se confortar, falam assim, não sei se eu quero uma maternidade, mas na verdade, assim, quer crescer, né, profissionalmente ali para poder conseguir. E a gente sabe que essa reserva ovariana, ela não acompanha, né, essa nossa evolução, essa nossa maturidade. Então, os nossos folículos, eles naturalmente, eles vão caindo em quantidade e qualidade à medida que o tempo vai passando. E cada mulher é de uma maneira diferente, sabe? Então, assim, por exemplo, coincidência ou não,
Eu tenho tido muitas pacientes no consultório, inclusive, que estão tendo quadro de insuficiência ovariana precoce, que a gente chama, que são meninas de 30, 32, 37 anos que já estão na menopausa, sabe? Menopausa instalada mesmo, estão tentando engravidar e não conseguem por conta da reserva ovariana, que provavelmente, em algum momento ali, alguns anos antes, ela já estava dando sinais pra gente, Sim. entendeu? Falando assim, ó, dá uma olhada aí nesse ovário. Então, é aí que vem o ginecologista, não necessariamente o especialista em reprodução humana. Do especialista em reprodução humana é uma obrigação falar isso, mas o ginecologista, ele precisa avisar a mulher, sabe? Olhar um ovário, e tem um folículo só no ovário, no outro não tem nada. Então, aquilo é um sinal de alerta. Você não pode subestimar aquilo e deixar passar batido para paciente. Às vezes você está deixando passar batido o sonho da vida dela, Sim. entendeu? Então, assim, se essa mulher, por exemplo, aos 28 anos ali, que a reserva ovariana dela estava prejudicada, alguém falasse para ela, com certeza a mente dela seria totalmente diferente, entendeu? Assim, como lidar com essa situação e como responder com essa devolutiva que foi dada para ela, né, com relação à reserva ovariana dela. Então, assim, e ela ter essa propriedade de escolha. Então, é muito importante, gente, é fundamental, assim, a gente sempre avaliar, sabe, a nossa reserva ovariana, e à medida que o tempo vai passando, a qualidade e a quantidade de fato diminui, e a mulher, ela vai tendo mais dificuldade mesmo para engravidar. Às vezes a gente vê casos aí, Gisele Bündchen, Cláudia Raia, engravidando muito mais tardiamente, mas são casos assim, né? Sonho. 1% da população. Então, às vezes a gente acha, né, que a gente vai ser uma Gisele Bündchen, adoraria, mas não é bem assim. Então, a gente precisa entrar como a população geral, né, e não as exceções, que a gente se apega muito a essas exceções. Sim. Então, isso é muito, muito importante. E uma curiosidade que a gente estava até falando, né, Carol, que os óvulos da Aurora, eles estão sendo gerados aqui dentro de mim agora. Então, não é uma coisa assim que, vai crescer, vai multiplicar quando ela tiver maior. Não, já estão aqui. E o que ela nasce com ela é o que tá de fato. Depois só vai caindo, né? Só vai É o caindo. banco dela, É o tá banco ali. dela. Na verdade, ali com 16 semanas da sua gestação, né? Então, ela já tá produzindo óvulos, e a quantidade abrupta, assim. O pico, por exemplo, com 20 semanas de gestação, 20 a 25 semanas de gestação sua, vai ser o pico de reserva ovariana dela. Eu diria mais ou menos ali em quantidade de 16 milhões de óvulos ali que tem uma reserva ovariana, né? E quando ela nasce, isso cai para 1 milhão, né? Isso De vai 16 milhões para 1 milhão já é uma queda muito importante. E só vai caindo ali desde a adolescência até a senilidade, né? Quando ela parar de fato a menstruação e sair mesmo do período reprodutivo. Então, desde dentro da barriga, ela está tendo essa produção. E é muito importante também você ter esse cuidado e essa responsabilidade de se nutrir, né? Porque você vai estar nutrindo ela e você vai estar nutrindo os óvulos dela também, né? A qualidade folicular dela está sendo nutrida por você também. É isso que eu ia perguntar. O que eu posso fazer para melhorar? Tudo que você está fazendo. Tá bom. O que você tá fazendo? Se alimentando, exercício físico, suplementação adequada. Nós estávamos falando isso antes da gente começar. Eu falei que se eu tiver uma menina, e obviamente que eu tenho afilhadas, aí eu vou conversar no momento certo com elas, com toda certeza, olha, você quer um dia ser mamãe, né? 25 anos, vamos começar a ver isso? 20 anos, vamos começar a ver seus óvulos, né? Sua reserva ovariana e tudo mais. E se eu soubesse disso, eu teria muito tempo atrás congelado ali os meus óvulozinhos ali para na hora certa ter, né? Mas é algo que é pouco falado, né? Então, você, mulher aí, jovem, que tá pensando em engravidar, talvez essa é uma dica boa, né, doutora? Sim. Faça um exame, vamos atrás de buscar para ver a sua reserva ovariana, a qualidade dos seus óvulos. E se você tem o desejo de ser mãe um dia, talvez fazer o processo de congelamento aí. Talvez não é agora, mas lá na frente, se você tá com um óvulo... Saber que existe essa possibilidade. Muito legal. Falando já antes da gente falar sobre saúde, eu gostaria de falar um pouquinho sobre risco. O que é considerado uma gravidez de risco?
gravidez de alto risco, que a gente chama, é qualquer tipo de comorbidade, ou pré-gestacional, ou adquirida na gestação mesmo, que precisa ter um cuidado maior, né? Por exemplo, fertilização in vitro. Ela já de cara é uma gestação de alto risco, entendeu? Então, assim, que a gente sabe que uma gestação por fertilização in vitro, ela tem algumas chances, né, de evoluir com algumas alterações ali mais para frente, do que uma gestação normal. Uma paciente que já tinha pressão alta, então ela é uma gestação de alto risco, né? O chance dessa pressão alta piorar durante o período gestacional é maior do que numa população normal. Então, tudo que ou já existia na gravidez ou é adquirido na gestação, já é considerado gravidez de alto risco. Certo. Ana tá tomando Clexane. É. É precaução ou de fato é alto risco? É alto risco, mas é mais por precaução também, por conta do histórico anterior dela, né? Então, assim, a gente alinhou. A alteração trombofílica dela é uma alteração discutível, que a gente foi conversando assim, e a gente alinhou e achou por bem a gente tratar essa trombofilia pelo histórico de perdas que ela tinha, né? Então, isso é importante também. Foi muito bem alinhado, assim, entre eu e ela, sobre isso e a necessidade dela entrar com Clexane por conta das perdas anteriores que ela teve também. Certo. Eu, no caso, uso enoxaparina, não, uso a progesterona, tô com 21 semanas e o médico pediu até 24. Também é uma precaução, Sim, com certeza. certo? E falando um pouquinho do cuidado agora, vitaminas, alimentação, que a gente abordou esse tema antes de eu falar dos riscos aqui. A mulher, ela tem que fazer alguma coisa, tomar vitaminas, preparar o corpo para anteceder a gestação? Existe algum cuidado para Com isso? certeza, com certeza. A parte metabólica, né, é muito importante da mulher estar alinhada, então, assim, exames de glicemia, então, a insulina, tudo isso é muito importante. As vitaminas, principalmente metilfolato, que é o ácido fólico, né, na forma ativa, e o ferro, suplementação de ferro. Tem outras vitaminas que são muito importantes também, que a gente vai alinhando conforme a necessidade da paciente. Vitamina D, vitamina B12, coenzima Q10, tudo isso é muito importante. Então, cada caso é um É caso. individualizado. É individualizado. Então, a vitamina que eu uso, às vezes, não é a mesma que a Ana vai precisar. Certo. Tem alguma pergunta sobre isso, Ana? Não, porque essa aula eu tirei 10, né? Tirou. Eu cheguei que eu fiz um acompanhamento com uma endócrino a gente fez todo um protocolo para fertilidade. Então, eu fazia injetável de Q10, a gente fez reposição de B12, complexo B, de vitamina D. Então, eu já cheguei com minha suplementação, tudo ok, né? Por isso que foi tão rápido também Redondinho. o meu tratamento com ela, porque eu preparei o meu corpo para isso. Isso é muito importante. Porque às vezes você não prepara o seu corpo, você já tem uma gravidez ali de qualquer jeito, lá na frente você tem inúmeros prejuízos e problemas, enfim, que você pode ter. Certo. Antes da gente falar, agora estamos gestantes, né? E daí tem algumas coisas que a gente fala. Isso é o pré-gestação, a parte tentante nossa, e agora as primeiras dúvidas. Bom, então nós vamos fazer um agradecimento especial ao nosso parceiro aqui do UltraCast, que é João e Maria, da CIMED, aonde tudo que o seu bebê precisar, a João e Maria oferece. Shampoozinho, sabonete, lenço umedecido, pomadinha para assadura. Obrigada, CIMED, obrigado, João e Maria, por essa parceria incrível. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos desafios, os principais, os primeiros desafios da gestação aí, que são divididos em trimestres, né? Primeiro trimestre, segundo e terceiro trimestre. Eu tô no segundo, você também. Né? Vamos ter quase junto, gente. Você é amiguinho. Será que, olha ali, será que é sua namoradinha, meu filho? Será? Eu vou contar primeiro a minha experiência, Ana. Primeiro trimestre, Jesus na causa. Senhor amado, ninguém fala. Eu pensei que ia ser lindo. Que eu ia ser aquela mãe atleta, que ia para academia, que ia continuar com o meu yoga, que eu ia fazer a nataçãozinha, que ia ser maravilhoso. Nada disso, né? Então, primeiro trimestre, primeiro repouso, né, absoluto que eu tive que ter, não podia subir escada, então eu tive que me abster até do meu trabalho aqui no escritório. E depois muito enjoo,
mas muito enjoo, e daí vontade de comer zero, e daí a pressão psicológica que vem na gente, né? Tem que comer porque o bebê precisa, né? Tá, é os primeiros, é o que forma ele ali, é o primeiro trimestre praticamente, né? Sim. E muito enjoo. Ana, você teve enjoo? Não. Que bem. Acho que Deus olhou assim pra minha filha, sofreu tanto. Vou dar uma trégua pra você. Bem, Pra não dizer que eu não passei assim mal, geralmente no primeiro trimestre, pela manhã, eu sentia um leve incômodo, assim, uma náusea assim, mas nada que tô morrendo, tenho que ficar prostrada ou tenho que tomar remédio. Acho que eu tomei remédio uma vez, sim, pra enjoo, né? Aí o que que eu fazia? Eu só jogava minha agenda pra tarde e respeitava o meu corpo, ficava mais tranquilinha de manhã, mas nada assim que me deixasse muito indisposta ou que chegasse ao ponto de vomitar, enfim, nada. E sigo até hoje, assim. muita indisposição e muito enjoo, e isso é só o primeiro trimestre, né, doutora? É. E é engraçado, assim, como cada gestação é de um jeito. Eu tive, né, tenho 2 filhos, um casal, e, nossa, foi completamente diferente, assim. Do meu primeiro, do Benício, eu tive bastante azia, mas tive enjoo, mas nada demais, assim. Agora, da segunda, da Catarina, meu senhor amado, nossa senhora, eu experimentei a farmácia inteira, assim, de medicação para náusea, para enjoo, que eu falava, gente, e eu tinha que atender, né? Tinha acabado de chegar aqui quando eu engravidei dela, então eu falava, não tem outra opção, eu preciso, né, dar um jeito, atender, fazer minhas coisas, e é bem difícil, né? A gente tentar manter a nossa rotina, Sim. assim. Eu brinco que a lua de mel, mais ou menos, é o segundo trimestre, né? Que é quando, assim, a barriga não tá tão grande, você já começa a ter a movimentação fetal, você já se sente um pouco mais segura, e esses sintomas amenizam bastante, né? Então, assim, melhora muito a questão dos sintomas. Então, eu brinco que o segundo trimestre é mais uma lua de mel, É assim. lindo. A paciente quer viajar, quer fazer o seu enxoval fora, né? O momento é o segundo trimestre. Aí o terceiro já vai ficando mais difícil, né? A questão ali do xixi toda hora, a bexiga apertando. Para andar fica mais difícil, a respiração fica mais ofegante, então é bem mais desafiador, né? É. Alterações hormonais, pele, você sentiu alguma coisa, Ana? Só uns 2 dias antes do chá, que eu acho que era pra ela dizer que era a Aurora que tava vindo, que diz que mulher que dá acne, né? Saiu algumas espinhas, mas eu nunca tive muito problema com isso. Acho que também é muito genético, né? Essa questão de acne, essas coisas. Eu nunca tive problema com espinha. Só uns 2 dias do chá mesmo saiu um pouquinho de espinha, mas logo passou. Mas eu também tenho sempre esse cuidado com skincare, não sei, eu acredito que também deve ter ajudado um pouco. Mas questão de espinha, de pele. Senti a minha pele um pouquinho mais oleosa, talvez. Mas nada de demais. Eu senti, o meu talvez seja por conta dos hormônios que toma para fertilização, não sei, Sim, mas também muita contribui. espinha, É, muita é uma espinha. dosagem bem alta, né? Então, acho que contribui bastante. E de problemas graves, assim, a Ana comentou comigo da diabetes gestacional, né? Uhum. Hoje a gente fala aí do risco da pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. Quais são os cuidados para pacientes que já são diagnosticadas? É basicamente estilo de vida, sabe? Assim, é igual a Ana quando falou para mim, falou: "Ah, e minhas atividades físicas?" Falei: "Agora que você vai ter que manter mesmo, É assim." bom lembrar que minha diabetes é por causa da SOP, né? Exatamente. Já tem predisposição. Ela tinha uma resistência insulínica importante, assim, que a gente deu tempo nem de corrigir, né? A gente estava ali tentando alinhar, e aí a Ana já engravidou. Como é importante também, né, assim, a insulina dela deu uma quedinha, e aí ela já engravidou. Então, dela é mais por conta disso, tanto é que a gente fez um controle no começo, assim, bem mais rigoroso, e hoje ela já entende super bem o corpo dela, sabe? Assim, ela já sabe, a gente nem tem mais aquela dosagem tão medidas rigorosas, né? Que tem que fazer jejum, pós-almoço, pós-café, Furava o pós-jantar. dedinho 4 vezes por dia. Ela já sabe, assim, que quando ela exagera, ela vai dar a furadinha dela e ela mesma já entende. E alterações de humor e ansiedade, você teve, Ana? Ansiedade, não. Sim, pós-gestação, não. Alteração de humor, acho que é normal mesmo, eu mesmo. É? Normal, às vezes eu tô mais irritada. Acho que é meu signo. Mas eu já era chorona, mas eu acho que eu tô muito mais agora.
Eu não Tu que chorou. senti nada, não mudou nada, assim, Augusto, vem cá, bora perguntar. Isso é verdade, né? O Mas, marido vai para poder fofocar nas consultas. mas eu pensei que iria alterar, né? E é verdade, não é verdade em relação a menino-menina. É que menino deixa mais chorono, mais chorosa, menino dá mais espinha. Isso é mito, é verdade? O que você tem a me dizer? Você que foi mãe dos dois. Eu não sei se é mito ou verdade, mas Algumas pra coisas encaixam, pra né? mim encaixou como uma luva, assim. Eu nunca tive nada de espinha. A Catarina, eu pipoquei de espinha, assim, tive muita espinha. Do Benício, nossa, eu fui super zen, assim, ó, tranquila. Meu marido falou que dava até raiva de estar casado comigo, porque às vezes qualquer briguinha eu já ficava, né, já queria discutir, e a do Benício eu, ai, tá bom, deixava ele falando sozinho. Ó, então tem relação, né? A da Catarina, até a funcionária minha de São Paulo falou assim, nossa, tava até desconfiada mesmo. Ela até falou para eu fazer um teste, né? Ela falou, eu tava desconfiada mesmo que você tava todo cãozinho de briga, sabe? Ah. É assim. Você tava muito estressadinha esses últimos dias. Então, eu acho que, não sei, assim, Não pode tem ser. nenhuma comprovação científica. Não existe nenhuma comprovação, mas no meu estudo aqui, ó, interno, aconteceu. Você falou também de questão de libido, não foi? Foi. E é um assunto bem pouco falado, e eu acho importante falar sobre isso, né? Porque, por exemplo, o meu tá aqui em cima, né? Homem tem isso, a gestação de menino. Há quem diga que sim. Eu senti um pouco de diferença, sim. Mas as mulheres, geralmente, quando elas estão grávidas de menino, é interessante, né? Assim, elas falam muito mais de libido, assim, as Tem a ver com pacientes. testosterona, assim, ou não? Nada a ver. Pode ser que sim, mas não sei te falar exatamente, assim. Mas a maioria das pacientes que estão grávidas de menino fala muito mais sobre libido, sonhos eróticos, sabe? Umas coisas, assim, bem, bem diferentes, assim. Já as que estão grávidas de menina, parece que tá correndo da polícia, tá? No próximo podcast, nós vamos falar sobre isso. Realmente, eu tô de menino e eu sinto muito desejo, realmente, tô amando mais meu marido, parece, assim, em todos os sentidos. O sexo tá mais gostoso, muito mais gostoso, mais prazeroso. Chegar no orgasmo é muito mais fácil agora. É assim, ó, né? Falo, você não tá fazendo muito seu trabalho tão feito, assim, o Luiz Miguel tá contribuindo para isso. Que mais, Ana? Que a gente tinha Você já tá dúvida. com medo de alguma coisa? Medo, não. Do parto? Não. Eu nem parei pra pensar nisso, nós temos que Tem que começar começar a a conversa. falar sobre plano de parto, né? Começar a falar Plano sobre de isso. parto. Quantos meses, mais ou menos? Eu acho que agora, a partir da 20ª semana, Já né, começa a começa alinhar. a falar um pouco mais sobre isso. Porque se você começa a falar muito cedo, a gente acaba esquecendo, né? Então, assim, quando chega realmente na hora, você já foi conversando sobre aquilo e você nem lembra mais. Então, eu gosto de conversar ali perto das 24 semanas, já começar a abordar o assunto, né? Falar alguns temas, que aí já vai estar mais fresco na memória para quando estiver mais próximo do parto. Tanto eu quanto a Ana queremos parto. É normal ou natural que fala? Ou qualquer um dos dois? Eu falo parto normal. Normal. Mesmo. Natural, geralmente eles utilizam quando você não tem nenhum tipo de intervenção, né? Assim, analgesia de parto, essas questões, assim. Então, parto normal. Aí fica a seu critério. Eu, assim, uma das perguntas que me fizeram quando eu decidi o parto normal, e eu vou tentar, mas obviamente que se não der, né, a gente tem que respeitar o corpo Sim. e tudo, e tô super aberta à cesárea também, pediram se eu tinha medo da dor. Eu falei que não, porque eu acho que a dor é menor do que uma dor pós-cirúrgica, né? É só na hora, né? É só aqui, ali, né? Depois passou, espero. Eu tive 2 partos normais, né? Então, assim, realmente é uma dor bem importante, mas é o que eu costumo falar para as pacientes. Até a dor a gente precisa ressignificar, né? Porque, assim, não é uma dor que você caiu, que você se acidentou, né? É a dor que você está trazendo o seu filho para o mundo. Então, assim, a gente precisa virar essa chavinha ali na hora para poder entender esse processo. Porque se você achar que é uma dor de, porque bati o dedo na quina ou que eu sofri um acidente, é totalmente diferente a mente
do que a dor que você está sentindo para trazer a sua vida, né? E doutora, qual que é falando um pouquinho de mudanças no corpo, a gente começa a sentir, quando entra no segundo trimestre, tudo começa a aparecer, né? Barriguinha começa a crescer, o seio aumenta muito, qual que é o normal de engordar, né? Eu não sei se nem é essa palavra, se é engordar que a gente fala, o ganho de peso ali, qual que é o normal? Isso é muito variado, assim, varia muito de que peso, né? Com quantos quilos você engravidou mesmo, né? Se você engravidou no seu peso, abaixo do peso, acima do peso, isso é super importante. Estatura, então tem várias N's envolvidos aí para a gente poder falar com relação a essa parte. Se você já era uma paciente obesa, se você era uma paciente com peso normal, se você era uma paciente desnutrida ou baixo peso, então é importante a gente alinhar tudo isso. Você já sentiu mudanças no seu corpo, Ana? Já. Barriga maior, os seios maiores também. Calça jeans está fechando? Só assim, no truquezinho, no númerozinho maior, as 36 não entra mais nem de jeito nenhum. Estamos ali no 38, 40. Eu já tô usando elásticozinho de cabelo, gente, para fechar calças, porque não estão vindo. Bom, eu acredito que as principais perguntas e pontos que a gente queria trazer nesse primeiro episódio aqui de deu positivo, né? E agora, o que a gente faz, né? Seriam esses, né, Ana? Isso. E a gente segue aí com mais 3 episódios, com temas bem legais. E o spoiler do próximo, nós vamos trazer nossos companheiros, parceiros. Cleitinho tá intimado a participar do podcast. Olha, eu acho que ele nunca participou de podcast, viu? Não? Acho que não. O Augusto gosta de falar. É? Só tem que cuidar, porque senão só ele vai falar. Mas é um assunto que é muito importante da família, do parceiro, nesse processo de tentante. Que como a gente até citou aqui, essa questão de casais se separando porque não aguentam a pressão, às vezes não estão alinhados, às vezes acha que o sonho é só da mulher, mas não, é da família, é do parceiro, é do casal. Então o próximo episódio também promete. Muito legal. E é isso, e a gente gostaria de fazer um agradecimento, tem uma lembrancinha, vou fazer propaganda da nossa caneca, que o marketing fez, olha que linda, o Tracast presente para vocês. Amei, obrigada. E nós temos aqui para a doutora Heloísa uma lembrancinha de vida. Obrigada. Nossa, vai fazer companhia para a sua. Eu ia perguntar se a que eu dei para você tá viva ainda. E essa é sua caneca, tá? Tem uma novinha aqui. Obrigada. Obrigada a você. Estamos muito felizes com a sua participação, disponibilidade, que a gente sabe que, né? Sim. Tempo é ouro. Tempo é ouro Uma e o grande de vocês ainda é né? maior, melhor, mais valioso do que o nosso, às vezes, né? Porque vocês cuidam de vidas aí, a qualquer momento são chamadas. Uma grande responsabilidade para mim estar aqui, né, nesse primeiro episódio, falando sobre um tema tão sensível, né, e tão necessário, e muito parabéns vocês, né, pela iniciativa aí de poder trazer essa informação, porque eu vejo agora, principalmente no consultório, que pouquíssimas pacientes têm acesso a esse tipo de informação, né? Informação de qualidade, informação de respeito mesmo, assim. Então, isso é bem interessante. Parabéns. Obrigada. Ana, é um assunto delicado. Eu e você passamos pela fase tentante. Hoje, graças a Deus, somos agraciadas aí com os nossos presentes. Mas é algo muito íntimo, né? Isso. E eu quero te agradecer imensamente por você abrir a sua intimidade com a gente também, estar disposta a falar com seus seguidores aí, e você como parceira da Ultra Popular, né, já a longa data, né, estamos aí sendo parceiros, agradecer por você se abrir, acolher esse projeto nosso, viver esse projeto com a gente. Muito Eu obrigada. fiquei muito feliz com o convite. E também, assim, eu já sou uma figura pública, né? Mas ainda mais você, que é mais do off, né? Tá expondo todo o seu processo também, que não é fácil, mas eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, vai acolher muitas mulheres e vai ajudar também com muita informação. Então, muito obrigada pelo convite. O objetivo do Ultracast nesse primeiro episódio realmente foi a gente falar sobre esse assunto delicado, quebrar alguns tabus, trazer para você, mulher que está tentando, a perspectiva de que tudo é possível.
Ser mãe, se esse é seu sonho, não desista. É possível de todas as formas, de diferentes formas, né? A gente não falou aqui de adoção, mas também tem o processo de adoção. Enfim, é uma infinidade de contextos e formas para você realizar o seu sonho, que é ser mãe. Então se liga, no próximo episódio nós vamos trazer o Cleiton e Augusto para falar o porquê que é tão importante ter um parceiro de fato na sua vida nesse momento processo. tão especial que é a gestação. Até lá. Até lá, obrigada.